E aí, tudo bom? Chegando aí, né? Vamos chegando aí para nosso papo de hoje, nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser sobre embriologia. É, professor André? É, embriologia, tá? Parte da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário, né? Parte da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário. Tranquilo? Só que tem um detalhe. A embriologia que a gente vai estudar, que é a embriologia do Enem, embriologia animal. E a gente tem algumas características, não é, zoológicas que têm a ver com a embriologia. Por exemplo, a gente classifica o animal de acordo com o número de folhetos embrionários que ele possa ter. Porque a gente, em relação a folhetos, a gente tem três grupos animais: os ablásticos, os diblásticos e os triblásticos. Quando o animal não tem folhetos embrionários, eles são ablásticos. Quando eles têm dois folhetos, duas camadas, o embrião, que é justamente o ectoderma e o endoderma, falta o mesoderma. Aí o animal é diblástico. Ok. Quando o animal tem os três folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, tem três camadas, ecto, meso, endo, a gente diz que é do grupo dos triblásticos. Não é? Então, ablásticos, sem folhetos, diblásticos, dois folhetos, e triblásticos, ecto, meso, endo, três folhetos. Ok? Então, a gente vai ver isso inicialmente aqui. Ó. Vem comigo aqui. Quanto ao número de folhetos embrionários. Vamos dar uma lidinha? Alguns animais são formados em sua fase embrionária por apenas duas camadas de células, dois folhetos, ectoderma e endoderma. Esses animais são considerados diblásticos ou diploblásticos, como, por exemplo, os quinidários. Quinidários que a gente chama também de celenterados. O anterior aos quinidários, todo mundo lembra, são os poríferos, são ablásticos. Então, poríferos, ablásticos, quinidários ou celenterados, diblásticos ou diploblásticos, e platelmintos, nematelmintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermas e cordados triblásticos ou triploblásticos. Beleza? A gente vai ver isso. Vê aqui. Outros animais, ele está falando a partir dos platelmintos. Em sua fase embrionária, são constituídos por três camadas de células, três folhetos embrionários, derivadas do ectoderma, do endoderma e do mesoderma. São os chamados triblásticos ou, como eu te falei, triploblásticos. Como exemplo, os vermes, platelmintos, nematelmintos, moluscos, artrópodes, equinodermas e nós do filo dos cordados. Beleza? Aqui tu tem uma figura muito interessante de um animal triblástico, não é? Ó, ecto, meso e endo. Folheto externo, ectoderma ou ectoderme. Folheto do meio, mesoderma, mesoderme. E folheto de dentro, o endoderma ou endoderme. Aqui a gente tem o celoma, aqui a gente tem o arquêntero e o blastóporo. Vê bem, essa figura aqui, que o povo está vendo, é uma figura do embrião quando ele se encontra em gástrula. Terceira fase do embrião, gastrulação, porque é na gástrula que a gente encontra o arquêntero, que é o intestino primitivo, o blastóporo, que é a abertura dele, e você começa a visualizar aqui, ó, o celoma. Veja que esse animal ele é celomado, que é a característica que a gente vai ver agora. Quanto ao celoma, o animal pode ter celoma, feito esse aqui,
pode ter o início de um celoma, um falso celoma, aí a gente diz pseudocelomado, ou pode não ter celoma. Quando ele não tem celoma, a gente diz que ele é um animal acelomado. Pois bem, professor, quem são os acelomados? Os acelomados são poríferos, quinidários e platelmintos, que está como exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui dos acelomados, não tem espaço interno, que o celoma seria um espaço interno que tem entre a parede do corpo e os órgãos. Um suposto espaço interno entre a parede do corpo e os órgãos seria o celoma. Tem animal que não tem? São os acelomados. Poríferos, quinidários e platelmintos. Os pseudocelomados, os que começam a ter um celoma, mas ele não está ainda bem definido, são os nematelmintos, pseudocelomados. Nematelmintos, que antigamente a gente chamava de asquelmintos. Isso. E os celomados, os que têm um bom espaço interno entre a parede do corpo e os órgãos. Os celomados, são anelídeos, artrópodes, moluscos, os equinodermatas e os protocordados e os vertebrados. Protocordados, cordados inferiores, e vertebrados, cordados superiores. São vertebrados ciclóstomos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tranquilo? Então, até agora, ablástico, poríferos, diblásticos, quinidários, selenterados, triblásticos, os outros. André, quem são os outros? Vem comigo? Platelmintos, nematelmintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermatas e cordatas. Beleza. Quanto ao celoma, espaço interno entre a parede do corpo e os órgãos. Se o animal não tem, são acelomados, poríferos, quinidários e platelmintos. Se o animal tem um pequeno celoma, uma pequena fenda que está ainda em desenvolvimento, em evolução, ele é pseudo-celomado, os nematelmintos. E os celomados verdadeiros, os celomados apenas, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermatas e cordatas. Beleza? Agora, a gente classifica embriologicamente também os animais em relação ao blastóporo. Blastóporo está aqui. Vou mostrar o blastóporo. Ó, esse é o blastóporo. Na fase de gástrula, a gente tem o arquêntero, ó, que é o intestino primitivo, e tem o blastóporo, que é a abertura do arquêntero. Então, aqui a gente tem um embrião na fase de gastrulação ou gástrula, terceira fase do desenvolvimento embrionário. Beleza? E evidencia-se na figura, vem comigo, o blastóporo e o arquêntero, que é o intestino primitivo. Para você ter uma ideia aí, o arquêntero foi no embrião da gente o que hoje em você é o intestino delgado e o intestino grosso. A região dos intestinos, no embrião, a gente chama de arquenteron ou arquêntero. Pois bem, o que vai importar agora é o blastóporo. Se o blastóporo forma a boca do animal, tu vai dizer que o animal é protostômio. André, o que é um animal protostômio? É quando o blastóporo do arquêntero, na fase de gástrula, forma a primeira boca. André, e quem são os protostômios? Quinidários ou selenterados, platelmintos, nematelmintos, anelídeos, artrópodes e moluscos. São protostômios. Quando o blastóporo do arquêntero, na fase de gástrula, forma primeiro ânus, o animal é deuterostomiado ou deuterostômio.
Então, protostômio, quando o blastóporo forma a primeira boca. E deuterostômio, quando o blastóporo forma primeiro o ânus. São deuterostômios, os equinodermas e nós cordados. Beleza? Fases do desenvolvimento embrionário estudado pela embriologia. A partir do zigoto, embrião, espermatozoide N, ovócito 2, N. O espermatozoide fecunda o ovócito. Espermatozoide fecunda o ovócito, NN, zigoto, embrião, ovo, célula ovo, 2N. N com N, zigoto, embrião, 2N. Detalhe, gostaria muito de te dizer isso, que essa célula aqui, que a gente está chamando de óvulo, veja que até a figura de livros usa. A bem da verdade, você deve chamar ovócito secundário ou ovócito 2. Ovócito 2. Tranquilo? Então, N do espermatozoide, que foi formado por meiose. N do ovócito 2, que foi formado também por meiose. Espermatogênese, ovogênese. N com N, zigoto, embrião, ovo, 2N. Beleza? N, o número haploide, e 2N, o número diploide. Ok? Aí tem aqui, repara. Fases do desenvolvimento embrionário. Dá uma lidinha? Dá uma lidinha? Eu vou te explicar depois, aí você já tem uma teoriazinha. Repara, os animais apresentam grande diversidade de desenvolvimento embrionário, mas, de modo geral, em praticamente todos ocorrem 3 fases consecutivas. A segmentação, a gastrulação e a organogênese. Ô, professor, a segmentação tem mórula e blástula. Vem comigo. A segmentação tem mórula e blástula. Depois vem a gastrulação com a gástrula e depois na organogênese vem a neurula. Então, em linhas gerais, minha gente, as fases do desenvolvimento embrionário, que ele separa aqui em 3 principais, a bem da verdade, a gente vai subdividir em 4. Mórula, primeira, blástula, segunda, que é a segmentação, gástrula, que é a gastrulação, terceira, e neurula, que é já da organogênese, porque na organogênese você está tendo a origem dos órgãos, a origem dos sistemas, a origem dos sistemas. E aí, eu vou deixar o texto para você ler e vou lhe explicar, não é? Mas antes de explicar as fases, eu queria que você observasse comigo esse item aí. Os folhetos darão origem aos diferentes tecidos do corpo e se dividem em ectoderma, endoderma, mesoderma. Ecto, meso e endo. Ecto fora, meso meio, intermediário e endo interno. Aí, eu dei uma paradinha aqui antes da gente ver as figuras e eu ir narrando os eventos de cada fase, os eventos da mórula, blástula, gástrula e neurula. Não esquece disso. Estou aí narrando, eu queria que a gente registrasse o seguinte: o que é que tem origem do ectoderma, do mesoderma e do endoderma? Bora ver. Se origina do ectoderma. Põe aqui, deixar aqui o mouse. Se origina do ectoderma. Dá uma olhadinha. A epiderme, as unhas, os pelos, a córnea, cartilagem e ossos da face, tecidos conjuntivos das glândulas salivares, lacrimais, timo, que perto do coração, timo é um órgão linfático, tireoide
hipófise, tireoide, hipófise. Sistema nervoso, encéfalo e neurônios. Se origina do mesodermo. Vem comigo. Derme da pele, derme, tecido conjuntivo propriamente dito, músculos, cartilagens e ossos, exceto da face. Então, todas as outras cartilagens e todos os outros ossos, que são em maioria, tirando da face, porque os da face têm origem do ectoderma e os outros, em maioria, do mesoderma. Medula óssea, rins, útero, sistema reprodutor, não é? Coração, sistema circulatório, sangue, beleza. Tranquilo. Entre outros. E da endoderma, folheto interno, o pâncreas, um grande órgão anexo ao trato digestório e uma grande glândula, quase que no saído, uma grande glândula mista, não é? O pâncreas. Sistema respiratório, exceto as cavidades nasais, ainda é de origem endodérmica. Os pulmões, fígado, outra glândula mista muito importante, epitélio da bexiga urinária, entre outros. Beleza. Agora vamos lá, para você me acompanhar, não é? Aqui, essa figura, você estuda muito embriologia que cai no Enem, só com essa figura. Vê que massa. Vem comigo. Aqui, após a fecundação, N do espermatozoide, N do ovócito, N com N, zigoto, ovo, célula-ovo, embrião 2N, o embrião começa a multiplicar as células. Então, vai 2 para 4, vai para 8, 16, 32, 64. Daqui a pouco, o embrião é um maciço celular. Quando o embrião for maciço, um aglomerado de células, um bolo de células, aglomerado celular ou maciço celular, aí tu diz, aqui na letra A, que o embrião está em mórula. Em mórula. É um bolo de células. E nessa fase, tanto de mórula como de blástula, aqui, letra B, de blástula. André, como é que eu sei que depois da mórula, letra A, é a blástula aqui, a letra B? Porque tem a blastocele. E a blastocele é a cavidade da blástula. Só existe blastocele. E me acompanhe completando os nomes da figura. Essa camada aqui, de revestimento, a gente chama de blastoderme. Só tem blastoderme e blastocele, porque sabe o que aconteceu aqui na letra A? As células do centro da mórula começaram a empurrar as células mais para fora e foi abrindo uma cavidade no meio do embrião. Essa cavidade a gente chama de blastocela ou blastocele, que caracteriza blástula. Aqui, letra A, mórula e letra B, blástula. Beleza? Blástula. Blástula com blastocele e com blastoderme. Aí, aqui, acompanhe, aqui é o polo animal, aqui é o polo vegetativo. O polo vegetativo começa a sofrer uma invaginação. Começa a entrar, né, André? Começa a entrar. Um polo bate no outro. Quando o polo vegetativo, que é o de baixo, topa no polo animal, o embrião dobrou. Olha ele aqui, Se ele dobrou, ele mudou de fase. Agora a gente vai ver blastóporo, aqui, e aqui o arquêntero. Espera aí. Volta. Quando o embrião, letra A, é um aglomerado de células que se multiplicaram loucamente, sem nenhuma diferenciação, é mórula. Quando o centro da mórula começa a abrir, aí aparece a blastocele e a blastoderme, é blástula, B. Quando o polo vegetativo topa no animal, ocorre uma invaginação, fica assim,
Aqui é o arquêntero. E a abertura do arquêntero, olha para mim, aqui é o arquêntero, intestino primitivo, e aqui é a abertura dele, chama blastóporo. Vou revisar. Se o blastóporo forma a boca, primeiro, o animal é protostômio. Se o blastóporo forma o ânus, o animal é deuterostômio. Quem são os deuterostômios? Equinodermas e cordados. Quem são os protostômios? Quinidários, plateumintos, nematelmintos, anelídeos, artrópodes, moluscos. Então, tem mais protostômios, o blastóporo aqui, abertura, forma a primeira boca. Tem mais protostômio do que deuterostômios, porque deuterostômios, repetindo, só são os equinodermas e nós cordados. Pois bem, quando você tem o início da formação da placa neural, da notocorda, aparece nas laterais cavidades entre a parede do corpo e os órgãos, celoma. E se mantém o arquêntero, aqui é o desenho final da neurula. André, por que isso é uma neurula? Vem comigo. Tubo neural, aqui, tubo neural. Embaixo, notocorda. Aos lados, o celoma. E aqui embaixo, o arquêntero. Quando o embrião tiver tubo neural, notocorda, celoma e arquêntero, o embrião está em neurula, está na quarta fase do seu desenvolvimento embrionário e já está na organogênese, porque essas regiões vão derivar dos folhetos e, como a gente já viu, os folhetos vão formar os tecidos que vão formar os órgãos e vão compor os sistemas do corpo. Então, revisão, volta comigo, voltando. Quando o embrião é um maciço, um bolo, um aglomerado moro. Quando tem blastoderme e blastocele, blástula. Quando tiver blastóporo e arquêntero, gástrula. Quando tiver tubo neural, notocorda, celoma e arquêntero, neurula. Bizu. O tubo neural vai formar o sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e medula. A notocorda é o local que demarca a coluna vertebral. A notocorda não origina a coluna. A notocorda é uma marcação embrionária aonde vai se desenvolver a coluna vertebral. O celoma, nas laterais aqui, são os locais que vão se desenvolver os órgãos, os sistemas. E o arquêntero, como eu já te disse, é o intestino primitivo do embrião. O arquêntero em você hoje é o local do intestino delgado, do duodeno, jejum, ilho e do intestino grosso, seco, cólon e reto. Beleza? Tranquilo? Beleza? Certo. Veja, eu tenho aqui uma tensão. Vê, atenção à questão de ovos, vitelo e segmentações. Né? O ovo aqui é o óvulo, é o gameta feminino. Ele pode ser oligolécito, mesolécito, telolécito e centrolécito. Lécito quer dizer vitelo. Ô André, o que é vitelo? Vitelo é o material nutritivo do embrião. Se o gameta feminino tiver pequena quantidade de vitelo, uniformemente distribuído, ele é oligolécito. A gente encontra muito ovos oligolécitos em equinodermas, anfioxos, mamíferos, entre outros. Se a quantidade de vitelo for média, concentrado no polo inferior ou polo vegetativo,
ele é mesolécito. Olha aqui, ó. Amarelinho, o vitelo, no polo animal e o polo vegetativo, mesolécito. Telolécito, a gente tem mesolécitos em anfíbios. Telolécito, grande quantidade de vitelo. Veja, e o núcleo fica numa cicatrículazinha aqui, ó, na parte superior do polo animal. A gente encontra ovos telolécitos em aves, répteis e peixes. E centrolécito, grande quantidade de vitelo ocupando o centro do ovo. Isso é uma característica de artrópodes. Artrópodes tem ovos centrolécitos. Entenda por artrópodes: insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes, centopeias e diplópodes, que são os emboás. Beleza? Agora, esses ovos são fecundados. Aqui a figura, ó, oligolés. Repare, aqui uma figura, outra, oligolécito. Veja que o vitelo é uniforme, os pontinhos. Mesolécito tem mais vitelo no polo vegetativo. Telolécito tem muito vitelo, pega quase todo o ovo. E centrolécito, o vitelo ele é bem concentrado, mas aqui no centro do ovo. E aqui as segmentações, não é? Holoblástica, segmentação do todo o ovo. Meroblástica, de parte do ovo. A gente tem segmentação holoblástica igual, ou seja, você vê aqui os blastômeros igual. Veja que os blastômeros, que são as células da mórula, são praticamente de mesmo tamanho. Você tem holoblástica total desigual. Você tem micrômeros e macrômeros. Aqui você tem meroblástica, só parte do ovo vai sofrer segmentação. E aqui a gente tem meroblástica discoidal e aqui a meroblástica superficial. Aqui segue os ovos. Deixa eu te mostrar. Oligolécito, holoblástica igual. Mesolécito, holoblástica desigual. Telolécito, meroblástica discoidal. E centrolécito, meroblástica superficial. Beleza? Então, a sequência das segmentações é essa sequência dos ovos, para você associar. Tranquilo? E veja que nos quadrinhos tem exemplos, tem eu contando detalhadamente para você ler, para a gente interagir as semanas em que cada desenvolvimento ocorre. Dá uma olhadinha. Mas aqui eu queria deixar uma atividade para você. Queria deixar uma atividade. E essa atividade eu vou chamar de revisão geral. Olha aí, revisão geral. Revisão geral. Revisão geral, André, faz comigo. A gente não está estudando? Faz comigo. Primeiro quesito. A gente colocaria. Cite, vê que massa. Cite os compostos inorgânicos encontrados, vê que revisãozinha, em uma célula. E aí? Quais são os compostos inorgânicos, vamos estudar? Encontrados em uma célula. Aí, se tu colocou os inorgânicos, faz assim, cite
os compostos, vamos estudar, compostos orgânicos encontrados em uma Vamos continuar aqui, minha gente? Continuando aqui, né? A gente acabou de ver embriologia e está fazendo um exercício de revisão geral. Primeiro quesito foi, vamos rever. Cite os compostos inorgânicos encontrados em uma célula. Segundo, cite os compostos orgânicos encontrados em uma célula. Então, o primeiro, hoje aqui, o primeiro, os compostos inorgânicos e o segundo, os compostos orgânicos. Bora ver aqui. O terceiro, comente, para você lembrar de tudo, comente 8 propriedades Comente 8 propriedades da água. 8 propriedades da água. Quarto, vai pegando aí para ir fazendo, vamos estudando. Depois do videozinho de embriologia, a gente bater um papinho, treinar. Vai ter questões também. 4. Fale sobre bora ver aqui. Sódio, vou ver aqui, sódio, potássio, potássio, magnésio, ferro, iodo, cálcio, muito importante, cálcio, flúor, fósforo, sódio, potássio, magnésio, ferro, iodo, cálcio, flúor, potássio, zinco. Uma boa. Gostei desse quesito. Quinto. Classifique os carboidratos. Vamos fazendo aqui, Classifique os carboidratos. E comente a importância de cada grupo. A importância de cada grupo. Classifique os carboidratos. Opa, uma coisinha erradinha aqui, Corrigir aqui. Classifique os carboidratos e comente a importância de cada grupo. Sexto.
Sexto quesito. Faça um comentário sobre colesterol, HDL e LDL. Colesterol bom, colesterol ruim, lista de questões. Ó. Faça um comentário sobre colesterol HDL e LDL. Sexto, classifique os lipídios. Classifique os lipídios. Classifique os lipídios. 8. Classifique as proteínas. 9. Defina lipídios e proteínas. 10. Defina lipídios e proteínas. Beleza? E 10º, como é que a gente faz? Defina enzimas e cite suas propriedades. Veja a importância da gente fazer as questões. É muito importante, professor. Veja, você que é minha aluna, meu aluno, e que não é, está sempre convidado, convidada. Eu estou fazendo. Isso diz alguma coisa. Se eu estou fazendo, e com todo respeito, não é, a todos os colegas por aí, a gente trabalha com Enem, com prova de vestibular, há mais de 30 anos. Então, é difícil estudar, porque você tem que sentar, disponibilizar tempo e escrever. Porque fazer questões A, B, C, D, E, V ou F, somatório, joia, mas a gente tem que saber o que vai procurar na questão. Senão a gente vai ficar procurando a questão e às vezes a gente não encontra. Entendesse, né? Então, faça, me siga, tá certo? Me siga. Me siga no Instagram. Professor André, qual é o seu Instagram? No final eu vou colocar. Aí, na link da bio lá, tem um canal de YouTube. Você também segue e se inscreve, porque toda semana tem aulas, não é? Tem comentários, tem dicas, e somando tudo, vai ser importante para você. Então, vem comigo. Define enzimas e cite suas propriedades. 11. É tipo questionário, né, André? Foi como eu aprendi, como você vai aprender, como muita gente aprendeu e aprende, porque só tem um jeito de aprender, é buscando conhecimento. E aí, nesse buscar o conhecimento, você vai ter que buscar em você como você consegue fazer isso. É uma coisa meio que individual, mas tem algumas coisas coletivas, como fazer questões abertas. Bota aí. Defina, é o 11, vitaminas. Defina vitaminas. 12, classifique. Classifique as vitaminas. Classifique as vitaminas. 13, defina ácidos
nucleicos, aqueles primeiros, né, vistos no núcleo, defina ácidos nucleicos. 14. Cite as bases nitrogenadas. Nitrogenadas. Cite as bases nitrogenadas encontradas no DNA e no RNA. 15. Defina a célula. Já é uma coisa de citologia, né, André? Defina a célula. 16. Classifique as células quanto? Classifique as células quanto? Classifique as células quanto? Ao tempo de vida e a organização. Classifica as células quanto ao tempo de vida e a organização. 17. Defina células lápis, estáveis e perenes. Perenes que a gente chama também permanentes. Cite exemplos. Revisão geral. E comigo? 18. Quais as diferenças entre as células procariotas? Quais as diferenças entre as células procarióticas e eucariotas? Quais as diferenças entre células procariotas e eucariotas? 19. Eu dei uma aula sobre organelas, onde eu citei todas as organelas que possam existir em um citoplasma, tanto de uma célula procariótica como uma célula eucariótica. Todas. Então, eu vou colocar aqui. Quais as organelas encontradas nas células procariotas e eucariotas. Procariotas e eucariotas. E aí? 19, vou fechar na 20? Na 20.
na 20. 19. Quais as organelas encontradas nas células procariotas e eucariotas? 20. 20. Cite a função ou as funções. Cite a função ou as funções. B. Ribossomos, lisossomos, peroxissomos, esferossomos, glioxissomos, hidrogenossomos, nitossomos, fagossomos e nós somos. Repara, 9 organelas que terminam em somos. Tudo organelas. Tudo organelas. Retículo REL. RER. Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Complexo golgiense. Complexo golgiense. Beleza? Mitocôndrias. Leucoplastos, cromoplastos, tem que conhecer todas as organelas. Leucoplastos, cromoplastos, centríolos, microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermediários. Se você não conhecer intermediários, se você não conhecer essas organelas, complica, hein? Só conhece aquelas do livro, o Enem está pedindo mais. Microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermediários. Vacúolos digestivos, vacúolos pulsáteis, também chamado contrácteis. Vacúolos de suco celular, também chamado vacúolo de reserva. E aí? A lista. Cite a função ou as funções. Tem uma organela aí que só tem uma função.
Tem uma organela aí que tem várias funções. Eu dei uma aula, está na sala Google, essa aula sobre organelas com o professor André Luiz. Aquelas organelas que tem no livro e aquelas organelas que só tem livros de terceiro grau. São organelas, são importantes, compõem a região citoplasmática e pode cair no Enem a qualquer momento. Pode cair no Enem a qualquer momento. Ok? Eu gostaria de deixar aqui meu Insta, o Insta do professor André. O Insta é André, repara, André Luiz Vitorino de Souza. Repara, André Luiz Vitorino de Souza. E lá na link do bio, lá na link da bio, tem o acesso ao meu canal de YouTube. Escreve lá. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá joia? Faz essa listinha de exercício e ela é fundamental para o final da tua caminhada. Vem comigo. Valeu, até a próxima. Tudo de bom.